Mano, por essa eu não esperava e eu gostei. Caraca, cara, esse Fight Pass Invitational mandou muito bem. Teremos o Nick Rod contra o Michael Pixley. A gente já sabia que dia 10 de outubro ia ter o UFC Fight Pass, porque o Michael Pixley no canal do YouTube do Pedigo, ele pegou e falou sobre o ADCC, né, a sua performance na luta contra o Melegari, na luta contra o Lovato, na luta contra o Vinícius Ferreira, né, o Trator, e a gente já traduziu isso aqui no canal. E aí, no final, ele falou que ia fazer uma luta dia 10 de outubro nessa Fight Pass, que foi por esse vídeo que a gente ficou sabendo, né? Que ia acontecer dia 10 de outubro. Só que ele falou que ele ia lutar com o Johan, que ele era da África do Sul, né? Um atleta da África do Sul. Quando eu até lembro quando eu fiz o vídeo, eu vi, ele falou primeiro que ia ser contra alguém da África do Sul. Aí na hora me veio à cabeça o Luke, que treina com o Meregali. Eu falei, caraca, vai ser o Luke. Eu tinha pausado o vídeo, né? Caraca, vai ser o Luke, que doido, não sei o quê. Aí depois, tipo, 5 segundos depois, ele falou que era um tal de Johan, que ele não sabia o sobrenome. A gente procurou aqui também, a gente não conhecia. E aí, beleza. Aí ele falou que ia fazer uma grande luta no final do ano. Se eu não me engano, era novembro, dezembro, não lembro agora qual era o mês. Mas ele falou que ia fazer com um grande nome nesse final do ano. E aí, cara, a gente teve hoje, né, dia 16 de setembro, e pela segunda-feira, um anúncio dessa Fight Pass dizendo que dia 10 de outubro teremos o Nick Rod contra o Michael Pixley. Então, de duas uma, ou aconteceu alguma coisa, né, que o Johan teve que sair, ou então a grande luta que ia ser no final do ano, provavelmente eles tenham trazido então para o dia 10 de outubro. Não sabemos o que aconteceu, mas essa é a notícia, teremos Nick Rod contra o Michael Pixley. E cara, vai ser muito doido isso. Por quê? O Michael Pixley, ele é faixa roxa. E o Nick Rod, ele também, se eu não me engano, o Nick Rod, acho que não, ele já pegou a preta. Não, o Nick Rod já pegou a preta. Mas ele ficou muito conhecido também na faixa roxa no ADCC, na luta contra o Cyborg, né, na luta contra o Alien. Então, assim, ele pegou pódio, né, tinha 3 meses só de treino, de vida do jiu-jitsu. Ele era um cara do wrestling, foi pro jiu-jitsu com pouco tempo, já foi na ADCC e fez uma bagaceira lá, né. E aí, cara, nós temos o Pixley também, que ganhou a sua fama aí após vencer o Meregali por finalização, por machucado, ainda não sabemos. Não sabemos como é que vai estar isso lá no BJ Heroes. Até hoje o BJ Heroes não colocou como é que o Meregali perdeu. A gente tá esperando, a gente entra todo dia no BJ Heroes pra ver lá como é que tá. Porque quando eles fizeram o vídeo de resultados, né, eles colocaram finalização by injury. Então, tipo assim, eles colocaram os dois, mas é no artigo que eles fazem de resultados. Eu tô esperando pra gente ver o oficial, você vai estar lá, injury ou submission, porque o Meregali foi finalizado no Darcy Choke. Porém, parece que ele bateu antes, né? Até o Xande Ribeiro, eu fiz uma entrevista com o Xande no Mundial de Master, o Xande falou que o Meregali bateu antes, só que o juiz não viu. Então, assim, ficou aquela coisa, e aí? O juiz parou depois da finalização do Darcy Choke. Então, subentende que seja a finalização, né? Eu acredito que o certo seria isso. Mas não sei como vai ficar, a gente tá esperando o BJ Heroes. Então, ó, BJ Heroes, por favor, coloca isso aí logo pra gente já definir isso aí, tá? Pra gente ver se foi by injury ou se foi by submission. Enfim, e aí o Michael Pixley ganhou uma fama enorme, não somente no jiu-jitsu, mas no Brasil, né? Ele até fez nesse vídeo lá da Pedigo, ele falou que, cara, tanto brasileiro mandando mensagem pra ele, você é o nosso herói, muito obrigado, disse que ganhou um monte de seguidores no Brasil, e aí ele até mandou um beijo pros brasileiros, até quando a gente fez entrevista com ele, ele mandou um beijo, né, pro Brasil. Então ele ganhou muita notoriedade também na faixa roxa. Então a gente vai ter um confronto de duas pessoas que fizeram nome na faixa roxa, né? Hoje o Nick Rod é faixa preta, mas, né? E aí, cara, vai ser interessante esse confronto, assim. Eu, sinceramente, preferia ver um pouco mais pra frente. Por quê? Porque o Pixley é um cara que tá em alta pelo fato de ter vencido o Meregali, que era o favorito a levar o Double Gold no ADCC. Então, contra o Nick Rod, pode ser que quebre ele pelo fato dele perder. Porém, se ele ganha do Nick Rod, aí ele faz o nome dele mais ainda. Então, pra mim, dane-se. Vamos. Porque assim, eu acho que às vezes era melhor ter colocado com uma pessoa não tão conhecida, né? Pro Pixley vencer. Vencer aí umas 2, 3 lutas pra colocar ele contra o Nick Rod, né? Por que eu tô falando Nick Rod? Nick Rod hoje é o milionário do jiu-jitsu que ganhou 1 milhão no CGI. Então, tipo assim, o Nick Rod é um nome muito forte, sabe? E ainda finalizando todo mundo pra conseguir esse milhão. Então, e é um cara que tá querendo o Gordon Ryan, né? Desafiou, o Gordon Ryan aceitou o desafio desse milhão, quando ele estiver melhor e tal. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Então, mas eu achei muito doido. Por quê? 2 coisas, tá? O wrestling do Pixley é melhor do que o do Nick Rod.
se você for olhar, o Nick Rod tem um wrestler muito bom, óbvio, ele é um wrestler, mas pelas apresentações, o do Michael Pixley é mais eficiente do que o Nick Rod. Mas, em questão de grappling, né, de jiu-jitsu, o Nick Rod tá na frente do Michael Pixley. A gente viu isso no CGI. Ele pegou as costas e estrangulou todo mundo. E eu acredito que é uma estratégia que ele vai fazer com o Michael Pixley. Só que o Pixley, assim como o Nick Rod, ele tem um jogo muito parecido com o Nick Rod de antigamente. Agora o Nick Rod finaliza. Mas antigamente o Nick Rod era esse anti-jiu-jitsu, podemos dizer assim. Um cara, se tu não troca em pé com ele, que senão tu vai cair. E aí, se você vai pro chão, aí ele começa, entra e sai, ele não vai entrar na tua guarda de forma alguma e muito menos ficar de costas no chão. Então, a gente viu isso na luta contra o Meregali. Ele entrava e saía, ele não ficava lá se misturando na perna do Meregali em nenhum momento, porque senão ele sabia que se ele tomasse uma raspagem, se ele ficasse por baixo, aí era total chance do Meregali. A única chance dele vencer o Meregali era daquela forma, ele ficando em pé, quedando, né? O jogo que ele fez foi perfeito pra isso. E aí a gente vai ter contra... O Nick Rod fazia muito isso. Ele entrava, saía, né, nos caras, né? Eu trabalhava muito de contra-ataque, que é o que o Pixley fez, né? Na segunda queda do Meregali. O Meregali subiu de wrestling pro front guard, subiu de single leg nele. E aí ele pegou e jogou o Michael Pixley lá. O Michael Pixley jogou ele caiu de ombro, enfim, e aí aconteceu aquela bagaceira. Então, assim... É um jogo muito parecido dos dois. E é legal porque a regra do Fight Pass é o seguinte, é tempo regular e overtime. Tempo regular, apenas finalização, essa não ocorrendo, vai pro overtime, e o overtime tem pontuação. A pontuação é muito parecida com a nossa, a diferença de algumas coisas, tipo, passagem de guarda aí vai ser 3 pontos, são 2 pontos, algumas coisinhas assim. Só que, tipo, o que eles não aceitam? Por exemplo, você foi pra sua guarda, aí você foi e colocou um pezinho lá na meia do cara, pra depois passar de novo e ganhar mais pontos? Não tem. Não tem como você regredir uma posição pra ganhar uma pontuação da mesma forma, sabe? Isso eles não aceitam. Então são umas coisinhas assim diferentes, mas é interessante essa regra. Então, cara, vai ser complicada essa situação aqui. A minha aposta é que o Nick Rod leve por finalização, estrangulando. Porém, o Nick Rod vai ter um problema porque ele vai lutar com alguém que usava o jogo dele. E aí a gente vai ver como é que ele vai sair nessa situação. Com um cara que faz esse jogo que ele fazia, que é um jogo que ele vencia muita gente de alto nível, melhor do que ele até no grappling, e vencia pela forma que ele fazia. E vai ser contra o Michael Pixley isso. E pro Pixley é interessante, porque o Nick Rod hoje, campeão do CGI, milionário, campeão do IBI, né? E só não ainda campeão da DCC, mas as 2 vezes que ele lutou na DCC, as 2 vezes ele pegou pódio. Então ele é um cara, o nome é altíssimo aí. Então, cara, se ele ganha no Nick Rod também, é excelente pra carreira dele. E 2, porque nessa entrevista dele, né, no bate-papo que ele fez, né, na Pedigo com o Hit, ele falou que ele gosta de lutar contra caras grandes, tipo o porte do Nick Rod. Ele não gosta de lutar contra pessoas igual o Vinícius Ferreira, né, o trator, que é baixinho, troncudinho, que ele disse que tem dificuldade pra você trabalhar o contra-ataque, pra você pegar um braço, né, fazer um overhook, underhook, pra poder jogar esgrima, né, esgrima por baixo e por cima, overhook e underhook. Ele tem dificuldade nisso, pra dar um ultimato, pra dar as coisas assim, né. Então ele não gosta de lutar com gente pequena. Até o Hit falou, então ainda bem que você me avisou isso, que a gente já não coloca você com gente assim, né, troncudinha, tipo Toquinho, por exemplo, né, o próprio trator. Agora o Nick Rod já não é assim, então pelo menos a parte do wrestling dele, de acordo com ele, vai estar sucesso. Se o Nick Rod for trocar a queda, eu vou de Michael Pixley, vencendo na queda. Só que eu acredito que o Nick Rod puxe pra guarda do estilo que ele puxa, que ele fica meio que... Parece igual, tipo assim, com um joelho no chão, o outro joelho em pé, com a mão assim, que aí do nada ele só levanta e faz um ankle pick, né, entra de single leg também. Então assim, cara, esse confronto vai ser muito interessante. Na real. A gente não vai ver luta amarrada no sentido de chão, mas assim, em pé acredito que deve trocar bastante pescotapa, mas eu acho que vai ser movimentada. Eu não acredito que vai ser uma luta parada. Posso estar errada, mas eu acredito que vai ser movimentada aí, principalmente na parte de quedas, de entra e sai, né? O Pixley, com certeza, como ele fez com o Meregali, ele falou que queria fazer highlight em cima do Meregali, então ele tá com o Meregali com toda a força no chão, pra poder fazer um highlight em cima dele, por mais que depois o Meregali virasse o jogo e acabasse ganhando, ele tinha um highlight. E eu acredito que ele queira fazer um highlight em cima do Nick Rod também. Então, cara, ele vai querer jogar o Nick Rod, né, com toda a força. Então, eu acho que sim,
pode ficar um pouco parado. Se o Nick Rod ficar dessa forma, né, com o joelho no chão, o outro em pé como ele fica assim normalmente, olhando pra pessoa pra tentar o ankle pick, alguma coisa nesse sentido, e o Michael Pixley entra e sai porque não quer ficar muito próximo assim. Porém, se rolar uma embolação, aí o Nick Rod pega as costas e finaliza o Michael Pixley, na minha opinião, né? Então, vai ser interessante, tá? É um confronto perigoso pra qualquer um dos dois. O Nick Rod tem mais experiência, mudou o jogo dele, agora ele tá finalizando, que ele não fazia, ele só ganhava normalmente por pontuação ou por decisão da arbitragem. Hoje não, hoje a gente tá vendo o jiu-jitsu no Nick Rod, a gente tá vendo um cara pegando as costas e finalizando grandes nomes, assim. Então, cara, pô, achei interessante, legal, gostei desse confronto aí. Vai ser dia 10 de outubro, vai ser transmitido pelo UFC Fight Pass, né, que é o UFC Fight Pass Invitational. Obviamente, a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, então, pô, te espero na nossa live, né? Enfim, comenta aqui esse confronto. Quem você acha que ganha? Nick Rod ou Michael Pixley? E outra coisa, ó, a Black Armor, que é um dos nossos patrocinadores, mano, usando meu cupom RAFA10, você ganha 10% de desconto em todo o site, tá? Como a gente tá falando agora de hash, olha essa hash... esse é Kids, né? Amarelo. Pô, achei mó doida essa... Mas não tem problema, né? Você pode usar a hash amarela. Eu achei essa hash amarela muito legal. E, pô, não sei se ela vai ter pra adulto. Provavelmente não. Mas, enfim, tem essa aqui, ó. Que foi a hash do CGI. Tá vendo? E aí ela foi CGI e o NSC, que os atletas da Black Armor usaram. E aí ela tá mais barata, que ela tava $90 antes, tá saindo $55. E usando o meu cupom 10% RAFA, você ainda ganha mais 10% de desconto. Ou seja, você vai pagar $50 e eles enviam pro mundo inteiro, tá? Vou deixar aqui a descrição no comentário fixado, o link pra você dar uma olhada, assim como também o meu cupom. Não esqueça de comentar aqui quem você acha que ganha, Nick Rod ou Michael Pixley, pra quem você vai torcer. E se você não é inscrito, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, até porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias.